Oi pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Gabriel Ked, eu sou agrônomo paisagista e esse é o canal Agro para Paisagistas, em que eu passo para vocês o conhecimento da agronomia aplicado à jardinagem ou paisagismo. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o uso de casca de ovo para as plantas. Quais são as características desse material? Será que ele funciona mesmo? E como que a gente usa no final das contas? Eu sempre tive muitas dúvidas a respeito do uso da casca de ovo, porque os materiais, as informações sobre a casca de ovo voltada para jardinagem, para as plantas, para vaso, essas informações são muito escassas, são poucas mesmo na internet. E as informações disponíveis, elas são muito conflitantes. Algumas dizem que não tem efeito, outras dizem que o efeito é catastrófico. Com base em todas essas dúvidas, eu mesmo resolvi fazer a minha própria experiência. Bom, informação aqui, a gente já sabe que a casca do ovo inteira ou em pedaços grandes não tem efeito no solo, no substrato, para as plantas, no final das contas, em curto prazo. Tem um ou dois artigos ali que a gente encontra na internet falando que quando a casca de ovo é acrescentada inteira ou em pedaços grandes em um processo de compostagem, no final do processo, ao final de 2 anos mais ou menos, essa casca de ovo ainda é considerada intacta. Por isso, eu já parto do princípio que não adianta colocar a casca de ovo inteira ou com pedaços grandes misturados ali na terra do vaso ou na terra do jardim, porque isso não vai trazer um efeito direto em curto prazo para as plantas. Pode até contribuir com uma drenagem, com uma aeração, mas não, em termos de química do solo, de fertilidade e nutrição para as plantas, não vai fazer efeito. Agora, e a casca de ovo triturada? E a casca de ovo em pó? Será que ela tem efeito por conta da partícula menor? Será que ela acaba se decompondo mais rápido? Foi isso que eu fiz. O meu teste, eu fui adquirindo, fui acumulando casca de ovo, fui pedindo para todo mundo casca de ovo e assim que eu recebi essas cascas de ovo, eu lavava um pouquinho só para tirar o resíduo de gema ou de clara e depois secava em forno a 200 graus mais ou menos por 15 a 20 minutos. Quando essa casca de ovo estava bem sequinha, eu triturava tudo no liquidificador até ter o resultado de um pó fino, como esse aqui. Como esse que tem aqui para mostrar para vocês, olha só. Esse é o resultado final do produto que eu usei na minha experiência. Essa casca de ovo, então, eu fiz uma experiência da seguinte forma. Eu peguei 4 séries de 3 vasos de 1 litro cada um. Então, 4 séries de 3 vasos de 1 litro cada um. 1 litro de volume. Cada vaso comporta 1 litro nessa minha experiência. E aí, nessa repetição, eu fiz uma série de controle sem adicionar casca de ovo em pó. Eu usei como base para fazer essa experiência substrato comercial à base de casca de pinos compostada da marca Biomix, da linha Flores e Folhagens, e o pH, que foi o parâmetro principal que eu usei para medir o efeito do pó da casca de ovo, o pH de embalagem desse substrato de 6,2, tá? Então esse é o nosso ponto de partida. A primeira sequência de 3 vasos, eu só coloquei substrato, não pus casca de ovo em pó. Na próxima sequência de vasos, eu fiz o seguinte, eu usei uma balança doméstica para pesar a quantidade de pó de casca de ovo que eu ia colocar para fazer essa experiência. Como a minha balança ela tem uma precisão ruim quando se mede peso muito baixo, o que eu fiz? Eu peguei substrato, enchi os 3 vasinhos que eu ia colocar essa casca de ovo, peguei cada um desses vasinhos, joguei o substrato num balde, pesei 3 gramas no total de casca de ovo, joguei nesse balde, misturei tudo e devolvi esse substrato. Agora, com 1 grama de casca de ovo cada um, dividido bonitinho, igualmente, nessa minha repetição de 3 vasinhos. A próxima sequência de vasos que eu fiz foi da mesma forma, eu usei o mesmo princípio, só que ao invés de usar 3 gramas por vaso, aliás, 1 grama de casca de ovo por vaso, eu usei 8 gramas de casca de ovo por vaso. Então, o que eu fiz? Eu pesei 24 gramas, juntei no balde, peguei o volume de substrato equivalente a 3 vasinhos, misturei tudo isso, então cada vasinho ficou com 8 gramas de casca de ovo por litro de substrato. E na terceira repetição, aliás, na quarta repetição, né, eu fiz com 30 gramas de casca de ovo para cada vasinho. Então aqui, recapitulando essa minha experiência, foram 4 sequências de 3 vasos, então 4 repetições. A primeira repetição
não tinha casca de ovo, só substrato. A segunda repetição tinha 1 grama de casca de ovo por litro de substrato. A terceira repetição tinha 8 gramas de casca de ovo por litro de substrato e a quarta repetição tinha 30 gramas de casca de ovo por litro de substrato. Eu também mantive úmido isso por 1 mês, porque a umidade, a água é importante para fazer o carbonato de cálcio reagir. Carbonato de cálcio é o principal componente da casca de ovo. Depois eu misturei esses 3 vasos de cada repetição, eu misturei esses 3 vasos num saco. Claro, cada repetição eu mantive, não misturei repetições diferentes, mas cada sequência de 3 vasos eu misturei tudo num saco para tirar uma amostra e encaminhar para o laboratório. E depois eu mandei isso para uma análise de fertilidade, eu mandei essas análises para serem avaliadas no IAC, Instituto Agronômico de Campinas, e eu queria saber principalmente o pH. Qual seria a alteração de pH proporcionada pela adição da casca de ovo. E o resultado foi muito interessante, e eu tenho ele aqui para compartilhar com vocês. O pH do controle, da minha amostra de controle, que era aquele vasinho que eu não coloquei casca de ovo nenhuma, ficou com pH 6,2, que confere com o pH da embalagem do substrato comercial que eu usei. Na dosagem de 1 grama de casca de ovo por litro de substrato, eu obtive um pH de 6,7. Na terceira repetição, em que eu coloquei 8 gramas de casca de ovo por litro de substrato, eu tive um pH de 6,5. Teve aí uma variação dentro da medição de pH. E quando eu coloquei 30 gramas de casca de ovo por litro de substrato, eu obtive um resultado de pH de 7. Ou seja, se a gente comparar o controle, que não tem nada de casca de ovo, com 30 gramas de casca de ovo por litro de substrato, a gente teve um aumento de 0,8 pontos de pH, e que é bastante no final das contas, né? Claro, eu preciso criar aqui um grande parênteses a respeito dessas informações. Essa minha experiência não tem aderência científica. A minha experiência, ela não tem caráter científico por conta da quantidade de amostras. Eu não tenho um volume de amostras que seja compatível com relevância estatística, com base na experimentação, né, científica. Por isso, entendam, esse vídeo aqui não é nenhuma experiência científica, nenhum artigo científico, é uma experiência particular para tentar visualizar um pouco mais o comportamento das coisas. Mas, mesmo não tendo caráter científico a minha experiência, a gente pode tirar, na verdade, uma conclusão superficial. A gente pode entender que existe aí uma sugestão de que o pó de casca de ovo tem o poder de alterar o pH do substrato para as plantas. E é esse crescimento tão acentuado de pH aponta que é um comportamento verdadeiro. Inclusive, algumas pesquisas científicas sobre casca de ovo no solo, no substrato, indicam mesmo que ele tem um poder de alteração de pH. E aí, qual que é essa reação, né? Teoricamente, se a gente está falando de mudança de pH, por que o pH do solo do substrato ele é alterado com a adição de casca de ovo? Eu já falei para vocês que a composição principal da casca de ovo é de carbonato de cálcio. Essa molécula ela se decompõe pela ação da água, da temperatura e também por micro-organismos presentes no substrato. E esse carbonato de cálcio ele vai se quebrar, vai ficar lá um átomo de cálcio carregado e uma porção da molécula que vai ficar a porção carbonato, o grupo carbonato. Esse grupo carbonato ele vai reagir com os átomos de hidrogênio carregados positivamente presentes no substrato ou no solo. Esse átomo de hidrogênio carregado positivamente presente no solo ou no substrato é o responsável pela acidez do material. Então, quanto mais átomos de hidrogênio carregados positivamente a gente tem, maior é a acidez, ou seja, menor é o pH. Se a gente tem poucos átomos de hidrogênio carregados positivamente, o pH vai chegando perto de 7, que é a neutralidade. A parte que vai reagir com esse hidrogênio carregado positivamente, então da molécula de carbonato de cálcio, vai ser o grupo carbonato. O cálcio não tem nenhuma participação na alteração do pH. O carbonato vai reagir com o hidrogênio, vai formar ácido carbônico que vai se decompor rapidamente em água e gás carbônico. Então, essa é a forma da casca de ovo reduzir a acidez, né, ou aumentar o pH do solo do substrato, tá bom? Então, fica aqui a interpretação de que casca de ovo pode sim ser um adubo caseiro
que é legal para a gente aplicar no vaso para as plantas, só que é um material que precisa ser usado com cuidado. A gente não coloca tanto assim, a gente não faz, que eu já vi inclusive, a gente não faz uma cobertura do solo ou do substrato com casca de ovo. A gente usa bem pouquinho. E qual que é a minha sugestão? Da gente usar aqui por volta de 1 a 3 gramas de casca de ovo por litro de substrato, para que a gente possa fazer uma complementação de cálcio para as plantas, que cálcio é um macronutriente, e também para, às vezes, a gente combater uma certa acidez que vai se acumulando no solo, no substrato ao longo do tempo que as plantas vão sendo cultivadas. É normal que a acidez aumente, né, que o pH diminua quando a gente cultiva as plantas por muito tempo dentro de um solo, num substrato específico, tá? Então, assim, de 1 a 3 gramas de casca de ovo por litro de solo ou de substrato, aliás, melhor dizendo, é a minha recomendação, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma experiência com casca de ovo também, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente debater. Até o próximo vídeo, tchau!